Jesus Cristo, a todos meus amados, abençoados irmãos, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras, eu sou o pastor Rômulo, um beirante de verdade, e nós seguimos com um plano, com um projeto e o propósito da leitura da Bíblia. Livro de Jó, capítulo de número 39, 40 e 41. Ainda é a continuação agora de Deus falando com Jó. O silêncio é rompido e Deus agora começa a falar com Jó. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumpre, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos, e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem, com o trigo saem, e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa, e a terra salgada por moradas? Ri-se do arruído das cidades, e não ouve os muitos gritos do exator. O que descobre nos montes é o seu pasto, e anda buscando tudo que está verde. Querer-te-á servir o unicórnio, ou ficará na tua cavalariça? Ou amarrarás o unicórnio ao rego como uma corda? Ou estoará após a ti os vales? Ou confiarás nele, por ser grande a sua força? Ou deixará o seu cargo, o seu trabalho? Ou ferirás dele que torne-que semelhante ao que recolha na sua eira? Bate alegre as asas à avestruz, que tem penas de cegonha. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece de que algum pé os pode pisar, ou de que podem calçá-los os animais do campo. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. De balde, em vão, é o seu trabalho, porquanto está sem temor. Porque Deus a privou da sabedoria, e não lhe repartiu o entendimento. Ao seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirá o seu pescoço de crinas, ou espantá-lo-ás como o gafanhoto, terrível e fogoso, respirar das suas ventas. Escava a terra, e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor, e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele ranges a áljava, o ferrolho flamante, e a lança do dardo. Sacudindo-se, remoendo-se, escava a terra, não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz, eia! E de longe cheira a guerra, e aos trovões, ao trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela sua inteligência, estendendo as suas asas para o sul? Ou se remonta a águia no teu mandado, e põe no alto o seu ninho? Nas penhas mora e habita, no cume das penhas, nos lugares seguros. Dali descobre a presa aos seus olhos e avistam desde longe. Seus filhos chupam o sangue onde há mortos. Ela aí está. Capítulo 42. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus ou censura a Deus? Responda a essas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: você já imaginou uma coisa linda? Você vê diante de todo esse cenário, mesmo Deus assim colocando, Jó no seu devido lugar, agora Deus falando e Jó podendo responder, ouvindo e verbalizando, ouvindo e falando. Meu Deus, respondeu Jó ao Senhor e disse: eis que sou vil. O que te responderia eu? A minha mão ponho na boca. O que me resta é me calar. Uma vez tenho falado, e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Perceba que no 38 ele fala para cingir os lombos como homem, e agora no 40, no versículo de número 7, novamente ele ratifica: cinge os lombos como varão, e você vai me responder o que eu vou te perguntar. Porventura também fará tu vão meu juízo? Ou me condenarás para que justificares?
Ou teus braços, ou tem braços como Deus, ou podes trovejar com a sua voz? Orna-te, pois de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da sua ira, e atenta para todo o soberbo, e abate, olha para todo o soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-o juntamente no pó, ata-lhe os rostos em oculto, então também de ti confessarei, a tua mão direita te haverá livrado. Contempla agora o bemonte, que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda, como o cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que fez, proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais da lama. As árvores sombrias o cobrem, com a sua sombra os salgueiros o ribeiro cercam. Eis que um rio transborda. Ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista dos seus olhos? Ou os laços furar-lhe o nariz? Capítulo 41. Poderás pescar com anzol, o Leviatã? Ou ligarás sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz? Ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás suas suplicações para contigo? Ou brandamente te falará? Fará este concerto contigo? Ou tomará tu por escravo para sempre? Brincarás com ele, como se fora um passarinho, ou prenderá para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes. Encherás a sua pele de ganchos, e a sua cabeça de arpéus, ou seja, pequeno arpão de pescadores. Põe na tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, nunca mais tal intentarás. Eis que a sua presença falhará. Porventura, nenhum à sua vista será derribado. Ninguém é tão atrevido que despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu, para que eu haja e retribuí-lhe? Pois que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. Quem descobrirá a superfície do seu vestido? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abriria a porta do seu rosto? Pois em toda a roda dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como um selo apertado. Uma a outra se chegarão perto, que nem um assopro passará entre elas. Umas às outras se ligam, tanto ardem entre si que não podem separar-se. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumo como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faria acender carvões, e a sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força, e perante ele até a tristeza salta de alegria. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele, e nenhum se move. O seu coração está firme como uma pedra, e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, treme os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem a lança, dardo ou flecha. Ele repulta o ferro, a palha, o cobre, o pau podre. A seta o não fará fugir. As pedras das fundas lhe não tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas. Ri-se do bradir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas. Estende sobre coisas pontiagudas como a lama. As profundezas fazes ferver. Como uma panela torna ao mar, quando o unguento ferve. Após ele, alumia os caminhos. Parece o abismo tornando em brancura de cãs. Na terra
não há coisa que se possa comparar, pois foi feito para com estarem sem pavor. Todo alto vê, e rei sobre todos os filhos e animais. Então perceba aqui que Deus agora fala de uma maneira poderosa, de uma maneira grandiosa. E como é o capítulo 42, eu vou ir um pouco mais além hoje. Eu terei que finalizar no 42, no 41, mas eu vou finalizar no 42. Vou adicionar mais um capítulo para a gente finalizar com chave de diamante. E olha o final dessa história. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, algumas versões a dizer, e nenhum dos teus planos, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas eu não compreendia. Escuta-me, e eu falarei. Eu perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó agora reconhece que diante de tudo aquilo que restia para ele era o quê? Pedir perdão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha como isso é profundo. Ele está dizendo aqui que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar. Mesmo sendo um homem íntegro, mesmo sendo um homem reto, mesmo sendo um homem temente e reverente a Deus, que se apartava do mal, que Deus dava o próprio testemunho, ele diz: antes eu só te conhecia de ouvir com os meus ouvidos. Mas agora quando? Quando eu perdi os meus 7 filhos homens e as minhas 3 filhas mulheres. Mas agora quando? Quando eu perdi toda a minha vida financeira, bois, jumentos, ovelhas, camelos, tudo, vaca. Agora quando? Quando eu vi que os meus amigos não eram meus amigos de fato, só me acusaram. Agora quando? Quando eu estou enfermo. A enfermidade terrível que me consome. Quando? Quando zombam de mim. Quando? Quando o Senhor havia se calado. Agora verdadeiramente eu te vejo. Olha o que ele diz aqui, ó. Com os ouvidos, meus ouvidos ouvi. Ou seja, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí ele finaliza no verso 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Arrependimento. Ele reconhece as falhas, as imperfeições, a fraqueza, mesmo embora não haja nenhum tipo de pecado como nós entendemos na história. Era uma permissão de Deus, a vontade permissiva do Senhor para com a vida do Jó, que queria agora tratar de uma maneira especial, inclusive conosco, que vai viver muitas situações semelhantes, não tanto quanto esse, que foi Jó, mas que nós não entendemos nada, queremos questionar Deus, queremos colocar Deus na parede. Quem somos nós? Reles, pecadores, pó, barro e cinza, finitos e imperfeitos, limitados e humanos, cheios de manias e defeitos. Quem somos nós? E aí ele diz agora, ó, Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício. Lembra que eu falei que eles só foram amigos nos primeiros 7 dias? Quando eles calam a boca, choram esse condoém de Jó, mas quando eles começam a abrir a boca, olha o que Deus vai falar aqui agora. Ó. Sucedeu, pois, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o Tenamita. Agora Deus vai falar com os amigos de Jó. Olha só. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissesse de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecereis holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Imagine isso! Deus está dizendo agora, imagina, aqueles que acusaram, aqueles que apontaram, tiveram que ir até Jó, levar o sacrifício para que pedir, para que Jó orasse e intercedesse por eles. Quem estava em pecado aqui? Quem estava errado aqui? Falaram como os doidos, falaram como louco. E olha agora o grande ensinamento de Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Sofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes disseram, e o Senhor aceitou a face de Jó. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava. Eu vou repetir. Quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro,
tudo quanto dantes possuía. Já pensou se fosse eu e você? Será que você ia orar? Você ia falar, vai se lascar para lá, rapaz. Vai para lá, agora você vem até mim? Depois de tudo que eu passei? Agora você vem aí na... Já pensou? Nós vimos aqui que isso aqui duraram alguns meses, onde o próprio Jó relatou que essa prova durou alguns meses. E durante esses meses eles estavam ali apontando. Agora eles vêm na maior cara lavada. Claro que Deus ordenara. E Jó faz o quê? Olha o ensinamento que Jó dá. Romanos 12. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. E é isso que Jó faz. Paga o mal com o bem. Ele ora. Ele intercede. Quando ele está orando, Deus muda o cativeiro. Ora por aquele que te persegue. Ora por aquele que te calunia. Ora por aquele que te defama. Faça como Daniel. O decreto estava assinado, ele foi orar. Ora. Faça como Paulo e Silas na prisão. Oravam a Deus e cantavam louvores a Deus e Deus mudou o cativeiro. Agora Jó ora. Olha o resultado, olha o desfecho da história. Verso 11 do capítulo 42. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos antes o conheceram, com ele e com pão em sua casa, e lhe condoeram dele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Cássia e o nome da terceira Querem-Apúquia. A minha tá Cássia, mas tem alguma versão que é Késia, tá? Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, olha como termina essa história. Viveu Jó 140 anos e viu o filho dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Não morreu de enfermidade, não morreu na espada, não morreu da flecha de longe, não morreu da lança de perto, mas morreu velho e farto de dias. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jó só suportou tudo isso não pelos seus sentimentos, não pelas suas emoções, não pela sua carnalidade. Lembra no capítulo 19? Eu sei em quem tenho crido. E no capítulo 42, quando Deus rompe o silêncio, agora não vai falar que sabia, agora ele fala, bem sei eu que, Senhor, tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos seus planos, e nenhum dos seus propósitos poderão ser impedidos. Então ele sabia. E o que você sabe de Deus? O que você sabe verdadeiramente de Deus? Jó sabia. E aí depois ele fala, agora bem sei eu, ou seja, eu estou certo mesmo. É a convicção do que eu tenho. Então não é o que eu sinto, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que eu sei. E é muito importante nós conhecermos esse Deus, não apenas de ouvir falar, mas de com Ele andar. Tem um louvor que diz, antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Esse louvor é maravilhoso, é muito antigo. Ele mesmo fala isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu caminho contigo. Da mesma maneira que Deus virou o quadro, da mesma maneira que Deus virou o cativeiro de Jó, eu tenho certeza que Deus pode mudar o teu quadro, o teu cativeiro, a tua história. Quando? Quando você orar mais e murmurar menos. Quando você orar mais e reclamar menos. Quando você orar mais e amaldiçoar menos. Quando você orar mais e questionar menos. Que nós possamos tirar lições preciosíssimas da vida desse homem, cujo nome é Jó. E eu não poderia finalizar sem o que a Bíblia fala aqui, ó, em Tiago. O Tiago vai citar sobre ele da seguinte maneira aqui, ó. Olha que interessante, quer ver, ó? Deixa eu só achar aqui o... Só um instante que eu estou só procurando o texto aqui certinho para poder falar com precisão. Deixa eu ver se é o Tiago mesmo.
Deixa eu ver se aqui em Hebreus eu tô só. Pera aí que eu só tô achando o texto aqui. Só tô fazendo confusão se é Hebreus ou Tiago, eu só preciso achar aqui. Pera aí, ó. Segunda vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Espera só um instante aí, tá, meus irmãos? Que eu tô achando aqui. Achei. No capítulo de número 5 de Tiago, tá? Eu tava com confusão entre Hebreus e Tiago. Achei, ó, capítulo 5, ó. Olha o que ele vai dizer, ó. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então você vê que até o Tiago cita o exemplo de Jó, da perseverança e da paciência, mesmo nos momentos mais adversos, mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo nos momentos mais complexos e difíceis. Jó não perdeu a fé, não perdeu a mulher, ele perseverou, ele teve paciência e Deus o honrou. Porque lembrando em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13, aquele que está em pé, cuide para que não caia, o 13, não virá sobre vós tentação, problema, adversidade, luta sobre-humana, além do que você possa suportar. Juntamente com a luta, com a prova, com a tentação, Deus dá o escape, Deus dá o livramento. Amém, meus irmãos? Que leitura maravilhosa. Hoje nós concluímos o livro de Jó e eu quero terminar com oração. Pai, queremos te louvar e te glorificar, te bendizer e te exaltar pelo que tu és. Primeiramente, ó Pai, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, pelas nossas fraquezas, pelas nossas imperfeições, pelos nossos pecados. Quer sejam por palavras, pensamentos, obras, gestos, murmurações, negligência. Tenha misericórdia, meu Pai, nos ajuda. Nos ajuda a perseverarmos. Nos ajuda a sermos mais tementes, reverentes, obedientes ao Senhor, sem questionar e sem murmurar, porque é a sua vontade. Ela sempre foi, ela sempre é e ela sempre será boa, perfeita, agradável e soberana. Ajuda-nos a colocarmos no centro da soberana vontade do Senhor como filhos e filhas, tementes, reverentes e obedientes ao Senhor. Pai, assim como o Senhor virou o quadro da história do cativeiro de Jó, muda o nosso quadro, muda o nosso cativeiro e nos dê vitória. É a minha oração, Pai, a qual eu faço e peço, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, aquele que era e é, aquele que adivinha o Todo-Poderoso Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa leitura maravilhosa. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Concluímos o livro de Jó e a partir de amanhã, querendo Deus, iremos iniciar o livro dos Salmos. Deus te abençoe. Paz do Senhor.